Salmo de Davi, Salmo número 22. Sabe, irmãos, Davi escreveu este salmo, ou compôs, não é? Porque é um cântico. Davi compôs este cântico inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. É um cântico, um salmo profético, e que boa parte dele já se cumpriu. Portanto, Davi começa o cântico dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Neste salmo, ele não fala da sua experiência, não fala nada acerca de uma experiência vivida. Nós temos aqui salmos que Davi compôs, que ele narra uma experiência que ele teve com Deus, quando estava a ser perseguido pelo seu próprio filho, quando ele estava a passar problemas familiares, o filho, e então Davi, alguns salmos ele narra aquilo que ele teve de experiência com Deus, né? Mas neste caso aqui, Davi está a falar de algo que ainda iria acontecer. Este salmo foi composto para ir no 8 séculos, mais ou menos 8 séculos antes do seu cumprimento, não é? E foi tão real, tão tremendo esta antivisão, digamos assim, que parece mesmo que Davi estava ali aos pés da cruz. Parecia que Davi estava mesmo ali presenciando aqueles momentos que o Senhor estava ali ser crucificado. Ele fala a respeito do sofrimento do Messias. E é verdade que a parte em que Davi fala neste salmo do sofrimento do Messias, esta parte já se cumpriu. Nós estamos diante deste quadro. Hoje estamos assentados à mesa do Senhor. É um culto de ceia do Senhor, onde a igreja está aqui reunida. E neste dia, nós, quando olhamos este quadro, esta cena, nós logo nos remetemos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Amém? Portanto, Davi, ele tem esta visão em espírito do Senhor na cruz, né? O Senhor foi abandonado por Deus, versículos 1 e 2, e o misterioso porquê é respondido na hora em que o Senhor tomou sobre si a maldição do pecado. Ele foi o nosso substituto em juízo e castigo. Ele assumiu a minha culpa, ele assumiu as nossas culpas, ele assumiu o nosso lugar. Aquele lugar era nosso. E o Senhor, então, fez maldição em meu lugar. Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se temos paz hoje, mas não é esta paz que o mundo procura, não é esta paz que o mundo está à busca dela. O mundo busca uma paz, e esta paz é utopia, porque em nome da paz faz-se guerra, em nome da paz fabricam-se armas, em nome da paz fabricam-se armas de destruição em massa. Atenção, em nome da paz. Por que é que precisam armar-se as nações? Pela paz. Isto é pela paz. Gasta-se milhões e milhões e milhões e milhões em dólares, que é a moeda comercial, para a manutenção da paz, enquanto morre-se a fome em muitos sítios no mundo. Em nome de uma paz faz-se a guerra.
Mas não é esta paz que Isaías está a dizer aqui. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Sim, porque ele estava ali naquele momento na cruz, reconciliando o mundo com o Pai. Ele foi suspenso, ele estava entre o Pai e os homens, reconciliando o homem com Deus. Esta paz é a paz que ninguém pode tirar do nosso coração, é a paz que temos com Deus. E é o que Paulo diz numa das suas cartas: nós temos paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício ali na cruz. Pode o mundo desabar à nossa volta, as coisas podem correr mal, podemos estar a passar por momentos menos bons no trabalho, no seio da família, principalmente no que diz respeito às finanças, porque é um problema muito sério quando falta lá o dinheirinho para as coisas todas. Temos muitas tribulações no nosso dia a dia, mas não é esta paz que foi proposta por Cristo na cruz. A paz que o Senhor alcançou para nós na cruz é que agora não somos mais inimigos de Deus, mas somos filhos. Ele, quando olha para nós, não nos vê mais como pecadores, mas nos vê como filhos, porque sobre nós repousa a glória do seu amado Filho. Aleluia! Ele se fez maldição no nosso lugar. Sabe, ele foi exposto ao escárnio dos homens. Olha o versículo 6 do Salmo 22, versículos 6 e 7. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: olha, irmãos, parece mesmo que Davi está ali a presenciar isso. Era como se o Senhor, pelo seu Espírito, tomasse Davi e o transportasse 8 séculos à frente e o pusesse mesmo ali, numa posição privilegiada para assistir a esta cena de horror. E nós vemos o cumprimento das palavras do salmista. Nós vemos em Lucas 22, 63 e 64, os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e vendando-lhe os olhos diziam: profetiza-nos quem é que te bateu, e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Ele disse, Davi aqui neste salmo, acerca do mestre: tornei-me o opróbrio dos homens. Sabe, irmãos, uma vez, muitos anos, né? Não vou dizer quando, para os irmãos não descobrirem quantos anos eu tenho. Seria um grande problema para mim, mas pronto. Foi logo assim que me converti. E a minha primeira Bíblia foi oferecida pela minha mãezinha. E na altura ela pediu para que um irmão fosse a casa publicadora das Assembleias de Deus, comprasse uma Bíblia. Ainda me lembro da recomendação dela: olha, tem que ser revista e corrigida. Tá bem. E lá veio a Bíblia. E então, ei, irmãos, que maravilha, que bênção. Minha primeira experiência com a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. E quando eu chego aqui nos Evangelhos e que me deparo com a morte de Jesus, o seu sofrimento, e eu chorei de fartar. Apanharam uma cana, bateram com a cana na cabeça do mestre, a coroa de espinho, e entrou, e então começou a esvair-se em sangue, porque tem uma região do nosso corpo que quando sangra muito, não é? Os irmãos sabem. E depois eu descobri que aquele meu choro era um choro de piedade. Estava sentindo pena de Jesus. Ah, coitadinho. E depois eu não tenho que chorar de tristeza. Eu posso até chorar,
Mas o motivo é outro, é de alegria. Porque, na verdade, era para eu estar ali. E alguém foi lá e assumiu o meu lugar. Agora veja lá, uma dívida que nós não temos como pagá-la e alguém se propõe pagar por nós. Isto aqui era bom. Imagina, irmão. Alguém chega ao pé de mim e diz assim: olha, eu vou pagar esta tua dívida porque, pronto, a partir de hoje vais. Foi o que o Senhor Jesus fez. Tornou-se opróbrio, vergonha dos homens, desprezado, foi humilhado. Tudo para que hoje eu pudesse, irmãos, abrir a minha boca e poder fazer aquilo que é chamar Deus de Pai. Paizinho querido. Chamá-lo de papai. Como é bom chamar Deus de Pai. E melhor ainda é ouvi-lo dizer: eis-me aqui, meu filho. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram, me acham. E aquele que assim procede, pode com certeza ouvir o pai dizer: estou aqui, filho, fica descansado. Ele foi desprezado. Israel desprezou, Israel zombou dele. Em Marcos 15, a partir do versículo 16, nós lemos: então os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Eles apresentaram-no como incapaz e não sabiam que ele era o Cordeiro de Deus que foi levado ao matadouro. Como Isaías diz em 53, versículo 7, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ficou calado o tempo todo. Suportou tudo aquilo. Oh, aleluia. Não é apelar à sensibilidade dos irmãos, não, mas é afirmar com certeza que o Senhor Jesus, lá atrás, diante de todo aquele sofrimento, diante de tudo aquilo que estava a passar, ele manteve-se firme, porque sabia que valia a pena. Sabia, porque uma igreja iria surgir, a igreja iria nascer. A igreja iria surgir. Aleluia. Manteve-se calado, manteve-se firme, não retrucou. Ele ficou mudo, ficou calado, suportando a afronta, o escárnio. Porque ele sabia que um dia um povo estaria reunido em seu nome, glorificando ao Deus Pai Todo-Poderoso. Com o seu sangue comprou-nos para o Pai. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Esvaziou-se, deixou o trono de glória, deixou a sua glória, deixou o seu reino, deixou os anjos, deixou lá tudo. Ele assumiu uma forma humana,
aceitou o desafio. Como nós podemos ver em Isaías, no capítulo 6, a visão de Isaías, depois que ele passa por aquela experiência toda. Aquela experiência, e olha, irmãos, atenção, Isaías já era profeta. Nós vemos os primeiros capítulos de Isaías já profetizar. Profetizar, ai daquele, ai deste, ai daquela nação, ai, ai, ai. Era o profeta do ai, antes do capítulo 6. Ai dos outros. Ai de ti. E nós temos que ter cuidado para não cometer o mesmo erro. Eu sou profeta do Senhor. Eu sou crente há muitos anos. Sabe quanto tempo eu sou crente? Pastor, eu sou crente há 1900 e vovó. Eu aceitei a Jesus, salvo erro, lá atrás. E, portanto, fica assim, sabe, a lembrar o saudosismo, eu sou crente há muitos anos. Não importa, Isaías já era profeta. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, está lá as profecias de Isaías. Mas no capítulo 6, o ano que morreu o rei Uzias, meu primo. No ano que o meu primo morreu, no ano que a porta que eu tinha aberta lá, acesso direto ao reino, acesso direto ao palácio real, acesso direto a todas as coisas, no ano em que eu perdi a cunha, no ano em que a porta fechou, eu fui para o templo, eu fui derramar-me na presença de Deus lá no templo, e lá no templo eu vi o Senhor. Viste o Senhor? Aí vi. Já não me importava quem estava ali ao pé de mim, não estava mesmo preocupado com coisa mais alguma, porque naquele momento eu tive uma visão aterradora. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, e a orla da sua veste enchia todo o templo. Eu pude ver mais além, vi também que serafins voavam sobre ele, e estes serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles clamavam, eu percebi que o templo abanou, o templo moveu-se, e foi toda a casa cheia de fumo da glória. E quando eu vi isso, eu olhei-me no espelho da visão. Agora sim eu vi a mim mesmo, e agora uma profecia para mim: ai de mim. Eu só mudo de vida quando eu contemplo o Senhor. Enquanto eu não vejo o Senhor, é ai dos outros. Ai deste, ai daquele. Sabe com quem está a falar? Está a falar com o servo. Jeová, terra. Eu sou o profeta de Jeová na terra. É? Então dá uma espiada para o Senhor. Vamos olhar para o Senhor. Quando Isaías viu o Senhor, ele diz: ai de mim. Ai de mim, ai de mim. Por que Isaías? Porque eu sou um homem pecador. Eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Sou um homem de lábios impuros. Eu minto. Resolvo meus problemas com mentirinhas. Não confronto com a verdade. Eu uso a minha língua para o mal. Até mesmo quando eu profetizo em nome do Senhor, eu profetizo justiça e juízo para os outros. Mas agora eu vi o Senhor e vi que estou incluído no grupo dos que precisam da sua misericórdia.
Ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. E agora a misericórdia de Deus vem voando em direção a ele, através de um daqueles seres angelicais, que trazia na mão uma tenaz, na ponta da tenaz uma brasa viva tirada do altar, e toca nos lábios do profeta e diz: purificado foste do teu pecado. E aí, quando o Senhor nos purifica do pecado, podemos agora ouvir a sua voz. Aí ouvi uma conversa lá em cima, o que eu chamo de concílio santo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu. Aí, quando nós somos purificados do pecado, quando ouvimos a voz de Deus que diz para nós qual é a sua vontade, nós nos dispomos a obedecer a sua voz e ficamos ansiosos para participar do plano divino da salvação. Eis-me aqui. Oh, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos chamou para fazermos parte deste plano. Estamos nós inseridos no seu plano. O Senhor chamou-nos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Profético. Porque quem poderia dizer isso a não ser o Senhor Jesus? Quem poderia? A Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Um justo sequer. Salomão, quando fez a oração de consagração do templo recém-construído, ele orou a Deus e diz: olha, Senhor, quando pecarem contra ti, e vai lá ver, está entre parênteses, pois não há homem que não peque. Ouve tu dos altos céus e perdoa o seu pecado e sara a sua terra. Não há homem que não peque. Só Jesus Cristo podia dizer: Pai, eu aceito o desafio. Aleluia. Quem diria que um dia morreria um rei pelos pecados meus? Quem diria? Quem diria? Jesus assumiu o nosso lugar. Assumiu o nosso lugar. Foi derramado como água, versículo 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Diz que o coração como cera se desfez. Derreteu-se no meio das minhas entranhas. Crucificado. Foi crucificado às 9 da manhã. Desfez totalmente ali naquela cruz. Pregado, pés e mãos. Dizem que é um sofrimento horrível. O crucificado tem que fazer força sobre os pés para levantar, para buscar um pouco de ar, para respirar, porque é asfixia. Derramou-se como água. Ali naquela cruz, em nosso lugar, o seu corpo foi moído. Ele foi obediente até a morte.
Quando lemos lá em Apocalipse o Senhor Jesus dizendo ao pastor, ao anjo da igreja que estava em Esmirna, que na altura era Policarpo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Podemos dizer, ser obediente até a morte. Jesus obedeceu até a morte. Foi fiel até a morte. A sua coroa é a igreja. A sua coroa, o seu trabalho, ele diz: eu vou ficar feliz, satisfeito com o resultado do meu trabalho. Sabe, irmãos, isto tudo a pensar em mim, tudo isto a pensar em você, a pensar em nós. Vale a pena, aleluia. Como nós já lemos em Filipenses 2,8, Paulo diz: humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que que Paulo, os irmãos sabem, por que é que Paulo chama a atenção a que tipo de morte? Morte de cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso responde à pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado da humanidade estava sobre ele. Estava em Cristo. Jesus levou sobre si. Sobre si ele levou os nossos pecados, para nos livrar do poder das trevas. Satanás não tem misericórdia de ninguém, não. Satanás não. Deus tem. Satanás não tem misericórdia, não. Ele vem pintado de bonito. Ele vem pintado assim de muito elegante, muito cavalheiro, oferece coisas até para os outros, posição social, fama, dinheiro, sucesso, que é tudo que o homem quer. Porque o homem pensa só no já, no agora. A vida que eu estou a viver é essa vida que eu quero, e eu quero viver em grande. A grande e a francesa. Eu quero ter o carro XPTO, eu quero ter a casa XPTO, eu quero ter tudo do melhor. Irmão, eu quero. É o que o ser humano pensa. E Satanás oferece. Sim. Nós não podemos subestimar o inimigo das nossas almas, irmãos. Ele é poderoso. Ele tem poder. Tem. A gente nem precisa discutir sobre esse assunto, porque o facto dele ser um espírito, e nós ainda estarmos aqui neste corpo na carne, nós já estamos em desvantagem. Não precisa pensar lá muita coisa. E sabe, irmãos, o grande problema é que nós às vezes esquecemos que o mundo espiritual é uma realidade. É uma realidade. E tem gente brincando com o inimigo. Eu já tenho dito isso aqui e vou voltar a dizer. Sabe qual é o maior sonho de consumo de Satanás? É que os homens não creiam na sua existência. Não, o diabo não existe, rapaz. Isso é coisa da tua cabeça, isso é imaginação. É tudo que ele quer. Para quê acreditar no diabo? Não, que isso, rapaz, nada. Tem até gente que diz que o diabo é aquele que faz a maldade. A pessoa má, ele é um diabo. Mas existem as hostes espirituais da maldade que atuam nesta esfera. Existe. E estávamos presos lá. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque nós vivíamos no pecado, praticando o pecado, éramos escravos do pecado. Mas hoje somos livres pelo poder do sangue de Jesus na cruz. Aleluia! E a palavra de Deus nos dá as armaduras do cristão, está lá em Filipenses, em Efésios, perdão. A partir do capítulo 6, nós vemos lá as recomendações da palavra de Deus, do apóstolo Paulo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de haver feito tudo, ainda ficar de pé, inabalável. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Eu tenho que alegrar ao Senhor todo dia, eu tenho que manter Deus alegre, Deus feliz, porque enquanto Ele for alegre, eu estou forte, porque a alegria do Senhor é a minha força. Tomai as armaduras de Deus, porque estas hostes espirituais da maldade estão a atuar. Mas eu não mexo com essas coisas, pastor. Meu trabalho é bom. A minha mãe também fazia trabalho bom. Linha branca. Não é fazer mal a ninguém, é só bem. Eu só ajudo a pessoa. Lê do engano. Está ali um demônio, não tem ideia. E por enquanto ele vai dando corda para a pessoa, vai deixando a pessoa pensar que tem o controle da situação. Ele vai permitindo que a pessoa tenha a vã ideia de que é ele quem domina. Eu sou o médium, eu vou aqui, eu invoco, eu recebo, sirvo, faço o bem e depois está tudo ok, E lá, pelo menos no Brasil, chama aquele que usa de cavalo. Vem cá, meu cavalo. Vem cá, meu cavalo. Meu cavalo. Enquanto Deus olha para nós e diz: meu filho, venha, meu filho. Jesus Cristo passou tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter vida. Davi vê o Senhor traspassado nas mãos e nos pés. O Senhor foi exposto perante todos. A morte de cruz era a mais vergonhosa pena de morte. Morreu o justo pelos injustos. Mas essa história não acaba aqui, irmãos. Passou tudo isso? Passou. O sangue de Jesus Cristo hoje nos purifica de todo o pecado. E se nesta manhã está alguém aqui que precisa de passar pela lavagem do sangue, Ele está aqui hoje para te purificar, para te lavar no seu sangue, te conceder perdão, paz, ter paz com Deus. Não há nada que se compare a isso. Como eu disse a princípio, o mundo todo pode estar desabando à nossa volta, mas paz com Deus é aquela que nós temos a certeza, que se me acontecer qualquer coisa agora, eu morro, mas eu vou acordar nos braços do Pai. Porque a morte não é o fim. A morte não é o fim. Para nós que ficamos cá é doloroso, ter que despedir de um ente querido, de uma pessoa que amamos, alguém da nossa família, principalmente quando a ordem natural das coisas é trocada, porque a ordem natural é que os pais sepultem os filhos, sepultem os pais, mas quando acontece o contrário, dói muito, mas não é o fim, irmãos. A morte é só o portal que nos tira deste plano físico aqui para um mundo que verdadeiramente é real. Irmãos, nós não fazemos ideia. Não fazemos, irmão. Nós não temos ideia, nós não temos noção do que é o outro lado. A menos que alguém tenha ido lá e tenha voltado. Alguém aí foi? Pastor, eu morri, fiquei um dia lá na morgue e tal, mas eu depois voltei. Alguém tem? Se tivesse, estava super chateado. Estava. Eu fico imaginando, irmão, Lázaro adoece,
as irmãs mandam logo chamar Jesus com um recado que ele entendeu muito bem. Teu amigo, olha a cobrança. Oh, meu Deus. A cobrança. Vamos lá ver agora, porque quando está passando por aqui por Betânia, é lá em casa que ele vai dormir. É lá em casa que ele dorme, é lá em casa que ele almoça, que ele janta, que ele isso, que ele aquilo. Afinal de contas, nós temos aqui nosso convívio, né? Nós somos amigos. Parece que eu estou vendo Marta dizer para as outras mulheres lá lavando roupa: vocês sabem quem eu sou? Sou amiga, amiga de Jesus. Jesus, my friend. Olha, vai lá. Olha, o teu amigo adoeceu. Tá bom. Os discípulos ficaram na expectativa, porque afinal de contas é a casa. Mestre, a gente não pode perder essa boca. Tem que ir lá correndo, porque já pensou a gente viajando para Betânia? É a casa que a gente dorme, é a casa que a gente come, é a casa. Os mestres, os discípulos ficaram lá calados, olhando um para a cara do outro. Será que ele não vai fazer nada? Eles são amigos, realmente a gente sabe. Não. De repente, Jesus olha para eles, passado 4 dias, e diz: olha, vamos lá, porque Lázaro dorme. Rapaz, se ele está dormindo, está tranquilo. Deve ter tomado um analgésico, a febre passou, deu sono. Não, vocês não entenderam nada, ele morreu. Morreu. Vamos lá. E Jesus chega lá, já está toda a aldeia reunida chorando. Vem Jesus. Os judeus ficam olhando, dizendo assim: vamos ver o que esse camarada vai arrumar agora. Rapaz, Maria, tudo bem que Maria é convertida, Maria está ali tranquila, nas calmas, mas a Marta, se eu fosse ele, eu não aparecia na frente dela não, rapaz. Aquela mulher deve estar na cozinha agora, na panela, fazendo aqui o mata-bicho para a turma que está vindo aí. Ela vai mandar essa panela em cima dele. Ele não veio na hora que foi chamado, rapaz. Lázaro já estava lá sepultado. Maria, Marta, cheguei. Mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse: mas olha, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, vai ressuscitar lá no dia da ressurreição. No último dia, não, se creres, verás a glória de Deus. Tira a pedra. Tiraram a pedra. Jesus fez aquela oração ao Pai: Pai, graças eu te dou porque tu sempre me ouves. Mas eu digo isso para essa turma toda que está aqui à volta, aqui fazendo assim com a mãozinha, para ver que tu me amas, nosso relacionamento. Lázaro, e nisso está Lázaro lá em cima. Ih, rapaz, que lugar lindo! Que lugar lindo, rapaz! Aqui eu não sinto nada, tá tranquilo. Eu nunca vi nada igual na minha vida. E na hora que Jesus grita: Lázaro, vem um anjo assim ao pé de Lázaro e diz: está na hora de você voltar. Que árvore é aquela? Está na hora de você... Mas que árvore é aquela? É a árvore da vida. Tem que voltar. Não, mas esse rio sai debaixo do trono de Deus. Mas você tem que voltar. Mas, rapaz, eu cheguei agora, não tem muito tempo, estou começando a conhecer. Que negócio é esse? O mestre te chama, rapaz, e ele manda. Ele está mandando você voltar. Volta! É a vida que está mandando você voltar. E ele acorda. Aí, rapaz, Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Mas Jesus não fica lá não, ele racha fora. Ele pega os discípulos e vaza. Porque quando tiraram tudo daqui de Lázaro, eu acredito que Lázaro... Cadê ele? Eu vou tirar minha satisfação com ele. Eu estava na Anais lá em cima e ele mandou eu voltar. Foi isso que ele foi conquistar para nós na cruz, irmão.
Foi isso que ele conquistou. Então nós sabemos que se acontecer alguma coisa, se ficarmos enfermos e a enfermidade for para a morte, nós vamos acordar lá, aí vai se cumprir Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá não há enfermidade, lá não há choro, lá não há pranto, lá não há nada. Mas se adoecer aqui, se a doença for para a morte, nós temos a certeza que isto não é o fim, é só o começo de uma eternidade com o nosso Deus, que conquistou para nós na cruz esse direito. Aleluia. A história, ela não termina. Como eu disse, o Salmo 22 ainda não se cumpriu totalmente. Jesus ressuscitou, mas ele voltará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Aquele que está em Cristo vai subir quando a voz do arcanjo clamar. Nós temos em Mateus capítulo 25 uma parábola. E aquela voz que se ouve à meia-noite é a voz do arcanjo. É a voz do arcanjo. Aquela voz que se ouve à meia-noite é o clangor da trombeta. É a trombeta tocar e chamar o seu povo, reunir o seu povo para encontrar-se com ele nos ares. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas, mas olhando não havia diferença nenhuma. Olhando nós para o grupo das 10, eram todas iguais, porque todas as 10 eram as noivas, todas as 10 estavam vestidas de noiva, com as vestes nupciais, né? Ou as damas de honor. Eram 10 virgens, 10 aguardavam o noivo, 10 tinham lâmpadas acesas nas mãos. O noivo não demorou só para 5, demorou para as 10. O noivo tardou voltar. O sono chegou e abateu as 10. As 10 sentiram as pálpebras pesadas e as 10 dormiram. Eu tenho dito, e isto sou eu, a interpretação que eu dou a isso, é que este sono, irmãos, são as lutas e os problemas que temos no nosso dia a dia, nesta vida que vivemos. Porque por mais que nós separemos tempo para buscar a Deus e falar com Deus e orar e buscar a sua face, porque precisamos, as lutas no dia a dia, os compromissos que temos no nosso dia a dia, compromisso com a família, é a mulher em casa, no lar, a mulher que ainda tem, para além do marido, dos filhos e da casa e de cuidar de tudo, tem lá o seu trabalho, também precisa lá buscar o dinheiro para ajudar nas despesas. É o marido que sai, que viaja, que faz, é aquela coisa, depois tem um problema na família, porque o crente é o referencial. O crente é o referencial. E lá na família tem um parente lá que mora lá não sei aonde, mas quando eles têm problemas lá, eles passam a mão no telefone e ligam, é para o crente. Deixa eu ligar para o fulano, porque ele vai orar por mim. E isso, querendo ou não, nos envolve, faz com que a nossa atenção fique ali, sabe? O sono são os grandes problemas que temos, essa coisa toda que nos envolve e faz todos dormir. Desce o sono sobre todos, todos dormem. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz. Aí vem o noivo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E olha, irmãos, a minha oração é para que ele venha hoje. O que será desta futura geração? Com o mundo que caminha da maneira que está. Falta respeito, falta tudo. Mas o principal é o temor a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. A sabedoria é a base. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz.
Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro, e todas as 10 puseram-se de pé. Todas as 10 repararam que as lâmpadas estavam a se apagar. Aí vem Malaquias dizendo, Deus através do profeta, naquele dia vós vereis a diferença entre o que me serve e o que não serve. Agora está tudo muito bem, irmão, não tem problema não, amém, glória a Jesus, Pai do Senhor. Mas naquele dia vós vereis a diferença entre o que me serve e o que não serve. As 10 puderam ver que as lâmpadas se apagavam, mas 5 mantiveram a calma. 5 ficaram tranquilas. Por quê? Porque tinham reserva de azeite. Não vou entrar aqui no mérito da questão, o que é, o que deixa de ser esse azeite, mas eu quero dizer que 5 estavam prontas, 5 estavam preparadas. Irmãos, não interessa. Há pessoas que estão a pregar que Jesus Cristo vem antes da grande tribulação. Há pessoas que pregam que ele vem a meio da grande tribulação. Há pessoas que dizem que Jesus só vai vir buscar a igreja após a grande tribulação. Eu quero dizer uma coisa, não importa se vem antes, durante ou depois, o que importa é que todos os 3 pensamentos convergem numa coisa só: Jesus vem, e a gente sabe que para subir e encontrar-se com ele, tem que estar preparado. Então prepara-te, ó igreja, para encontrares com Deus. Aleluia. As bênçãos da ressurreição. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, mentindo disserem todo mal contra vós. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Eles buscam o Senhor em louvor e adoração. Olha o versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Amém? O Senhor Jesus vai tomar posse. Ele, quando esteve aqui na terra, foi o profeta. No céu é o sacerdote. E ele vai voltar para reinar como rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a igreja reinará com ele. Haverá grande e rica colheita. Por quê? Porque o grão de trigo foi lançado na terra. Morreu. E agora produz muito fruto. Foi o que Jesus disse. Amém? Amém. E finalizando, versículo 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Chegarão, adorarão, louvarão o seu nome, porque ele o fez. E foi o que ele fez. Na cruz ele disse: está consumado. Pronto. Concluí a obra, está feita, ela é eterna, é vicária, esta obra não precisa mais nada, é perfeita, é única, ninguém precisa fazer nada mais para alcançar a salvação, a não ser crer na pessoa bendita de Jesus Cristo, no seu sacrifício ali na cruz, como sendo nosso. E a partir do momento que entrega-se a vida a Cristo, os pecados são perdoados. Até então, e a partir daquele dia, é uma nova vida, novo nascimento, passa a contar do zero. Agora sim, temos que viver segundo a sua palavra. Está aqui a receita. Não basta só entregar a vida a Jesus, não, agora eu sou crente, tem até um cartão aqui da igreja que diz que eu sou, está aqui o meu número, vou ali aos cultos, periodicamente. Hoje é culto de ceia, participar da ceia. Sou crente.
Hoje um irmão me cumprimentou e disse assim: então, está feliz com Jesus? Eu falei: eu estou, graças a Deus. Com Jesus eu estou. Resta saber se ele está feliz comigo. Porque com Jesus não há razão de queixa. Está feliz com Jesus? Eu estou sempre. Minha pergunta que eu faço a ele é: senhor, e hoje? Como é que foi o dia hoje? O senhor ficou feliz, agradou-se? Tem alguma coisa aqui que a gente precisa acertar? E às vezes eu pergunto com medo, que sempre que eu pergunto ele responde. E aí começa a passar o filme: o dia hoje foi assim, tu fez isso, tu falou aquilo, e aquilo lá que você falou, vê lá. Ele fez, ele conquistou, está consumado. Eu estou perdoado. Estando em Cristo, sou nova criatura. E, mediante a fé, fui salvo pela graça. Isto não é nosso, não é de esforço nenhum. Não tenho que fazer mais A ou B para poder alcançar aquilo que Deus propôs para mim através de Cristo. O Senhor me alcançou com o sangue do seu Filho, e hoje, porque sou dele, eu tenho que fazer aquilo que ele me orienta. Mas eu não tenho que fazer para alcançar. É muito diferente. Porque nós somos filhos de Deus. Temos o seu ADN. Temos que andar como ele. Me lembro que o meu filho, assim que ele se pôs de pé e começou a entender qualquer coisa, a primeira coisa que ele quis era meter uma gravata para ficar igual o pai. Um dia desse eu estava vendo a minha neta pela internet, lá ela estava metida dentro dos sapatos da mãe. Aquilo parecia uma prancha de surf, debaixo dos pés dela. Os filhos imitam os pais. Será que eu tenho imitado a Deus? Ah, pastor, é muito difícil. Então vou descer aqui a fasquia. Vamos imitar a Paulo. Fica mais fácil. Paulo era homem, né? Ah, pastor, imitar a Jesus. Jesus é Deus, pastor. Pronto, então vamos imitar Paulo. Paulo era homem. Paulo, o apóstolo, que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Fiquemos de pé, faz favor. João capítulo 19, versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ele entregou-se por nós. Ele entregou-se por nós. Permitiu que lhe tirassem a vida. Aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Aleluia. Pai Celestial, nós te amamos. Te adoramos, Senhor, porque pela tua grande misericórdia nos alcançaste, entregando o seu Filho. Sim, Senhor, entregando o teu Filho Jesus para morrer por nós ali naquela cruz. Obrigado pelo perdão de pecados que temos garantido, Senhor. Obrigado pela tua grande graça e misericórdia. Obrigado por cada vida aqui presente. E obrigado, Senhor, porque hoje tu estás de braços abertos para receber todos aqueles que com fé aproximam-se de ti, Senhor. Enquanto a igreja ora ao Senhor, eu gostava de saber se nesta manhã está aqui alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nós queremos orar. Levanta assim o seu braço como um sinal. Graças a Deus, graças a Deus. Pode abaixar. Onde está a segunda pessoa? Graças a Deus. A terceira pessoa, onde está?
Graças a Deus. A quarta pessoa, onde está? Glória ao nome do Senhor. Nós queremos orar, nós queremos ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Queremos dizer que Deus te ama e que Ele oferece-te hoje a filiação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.